noite, meu nome é Stephanie. Meu nome é Emily. Eu sou a Amanda. Nós vamos apresentar sobre mamíferos e aves. Espero que vocês gostem e aprendam. As aves são animais vertebrados de sangue quente ou miotérmicos que possuem o corpo revestido de penas. Ocupam vários tipos de ambiente e, de maneira geral, dominam o ar. Compreendem cerca de 9.000 espécies conhecidas. Características gerais. Aves são animais de sangue quente, também chamados de homeotérmicos ou endotérmicos, por sua capacidade de manter a temperatura corporal constante. Para isso, elas têm metabolismo elevado, necessitando de muita energia. As penas são uma característica exclusiva das aves. Elas permitem o voo, são isolantes térmicos e funcionam para camuflagem e como atrativo sexual. Habitualmente, é o macho que possui uma plumagem exuberante, como o pavão. O voo é uma importante adaptação das aves, que lhes permite habitar diversos ambientes, fugir dos predadores, buscar novas fontes de alimentos, aumentar o campo visual, realizar migrações quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis, como no período do inverno. Segundo a capacidade de voar, as aves podem ser divididas em carinatas e ratitas. As carinatas são aves que apresentam uma quilha no osso externo chamada carena. Possuem músculos peitorais desenvolvidos responsáveis pelo batimento das asas. Muitas podem voar, outras fazem apenas voos curtos, como a galinha. Algumas aves, como os pinguins, sofreram modificações em suas asas, que as tornaram apenas aptas para a natação. As ratitas são aves que não apresentam carena no externo e são incapazes de voar, como a ema e o avestruz. A pele das aves é queratinizada, seca e impermeável. Algumas possuem glândulas uropigianas situadas sobre a região posterior do corpo, acima da cauda, que secretam um óleo. Os patos, por exemplo, viram a cabeça até a cauda e esfregam o bico no restante do corpo, impermeabilizando as penas antes de entrarem nas lagoas, o que facilita a sua flutuação. Outra característica das aves é o canto, gerado por um órgão fonador, a siringe. O canto pode servir como elemento de comunicação envolvendo atração sexual, advertência, demarcação de território e etc. A participação das aves na cadeia alimentar auxilia a controlar populações de insetos e roedores. Anatomia e fisiologia. Sistema respiratório. A respiração é realizada pelos pulmões, que não possuem alvéolos. São formados por vários parabrânquiolos, onde ocorrem as trocas gasosas. Além disso, os pulmões se interligam por projeções chamadas sacos aéreos, que passam por todo o corpo do animal, inclusive no interior dos ossos. Sistema digestório. As aves têm bico rígido e, devido à ausência de dentes, o alimento não passa por trituração na boca. O tubo digestivo apresenta algumas adaptações, como a presença de papo e da moela. Sistema reprodutivo. As aves são animais ovíparos, ou seja, produzem ovos. A casca é formada pelo carbonato de cálcio e, por ser porosa, permite a troca gasosa entre o embrião e o ambiente. A cloaca é o órgão responsável pela postura dos ovos. A fecundação é interna e ocorre antes que o óvulo seja revestido pela casca calcária. No interior do ovo, há membranas protetoras e reservas alimentares na forma de gema e de clara. Sistema circulatório. O sistema circulatório das aves apresenta o coração com 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Funciona como 2 bombas distintas, onde as câmaras direitas impulsionam o sangue não oxigenado e as da esquerda, sangue oxigenado. Sistema nervoso. O cérebro das aves é responsável pela coordenação e pelo equilíbrio. É bastante volumoso, o que permite a movimentação em 3 dimensões durante o voo. Possuem, geralmente, a visão bastante desenvolvida. Aves marinhas, por exemplo, conseguem ver dentro e fora d'água. Aves de rapina são capazes de detectar presas através de sua sensibilidade à luz ultravioleta. Características das aves.
As aves são animais vertebrados, bípedes, ovíparos, homeotérmicos, possuem o corpo coberto por penas, possuem asas, bico e ossos pneumáticos. As aves não possuem capacidade de urinar, pois não possuem bexiga para armazenar a urina. Quando consomem líquidos, principalmente água, estes vão para o intestino. As impurezas se transformam em urato, que saem junto com as fezes. Os mamíferos são animais vertebrados do reino Animalia, subdivididos em 2 grupos, aquáticos e terrestres, ou pela forma como se reproduzem: placentários, que possuem toda a gestação no corpo da mãe, os marsupiais, que com a gestação parcial no corpo da genitória, e os ovíparos, com a gestação totalmente fora do corpo da mãe, ou ainda, segundo a sua alimentação, carnívoros, herbívoros e onívoros. O sistema circulatório dos mamíferos. O coração dos mamíferos é dividido em 4 partes, 2 átrios e 2 ventrículos. A passagem do sangue pelas câmeras é controlada por válvulas que permitem o fluxo sanguíneo em uma única direção, não havendo mistura sanguínea. O ventrículo esquerdo bombeia sangue oxigenado, levado pelas artérias. Dos órgãos sai o sangue com gás carbônico, que pelas veias são levados para o coração, entrando pelo átrio direito, passando pelo ventrículo direito, indo para o pulmão receber oxigênio. Do pulmão, artérias levam o sangue para o átrio esquerdo do coração, seguindo para o ventrículo esquerdo e indo para o corpo. Sistema reprodutor. Os machos têm os testículos externos ao corpo e um órgão introdutor de gametas, também externo. A fecundação é interna e o embrião se desenvolve dentro do corpo materno até estar desenvolvido o suficiente para nascer. Ao nascer, o filhote é amamentado com o leite materno, havendo cuidado parental por um longo tempo. A copulação é feita no período de estro das fêmeas, quando os óvulos são liberados. O sistema digestório. A alimentação dos mamíferos é muito variada. Por isso, seus sistemas digestivos apresentam diferenças. Os insetívoros têm os dentes pontudos para que consigam quebrar o exoesqueleto duro dos insetos e também têm um intestino pequeno. Os herbívoros ruminantes, como as vacas, têm um trato como 4 camadas e um longo intestino para que a celulose seja efetivamente quebrada e os nutrientes absorvidos. Os herbívoros não ruminantes, como os coelhos, têm um intestino longo. Os carnívoros têm um intestino pequeno. O sistema nervoso. O sistema nervoso dos mamíferos é composto pelo sistema nervoso central e periférico. O principal órgão do central é o encéfalo, que apresenta diversos lobos e inúmeras células nervosas, gerando uma complexidade de comportamentos. O periférico é composto por nervos distribuídos pelo corpo pela coluna vertebral. O sistema sensorial varia conforme os hábitos dos animais. Os animais noturnos têm um olfato bem desenvolvido. A visão é mais apurada em animais de hábitos diurnos. As características dos mamíferos. Glândulas mamárias.
produtora de leite com substâncias nutritivas para a alimentação dos recém-nascidos. Corpo coberto por pelos, estruturas de origem epidérmica, ricas em queratina e elaboradas por folículos pilosos. Artéria aorta voltada para o lado esquerdo do coração. Nas aves, a aorta é voltada para o lado direito do coração. As glândulas sebáceas são glândulas microscópicas na pele que secretam a matéria oleosa, chamada sebo, para lubrificar e impermeabilizar a pele e os pelos dos mamíferos. Músculo diafragma, localizado entre o tórax e o abdômen, utilizado na ventilação pulmonar. Placenta, órgão que regula as trocas de alimento entre o sangue materno e o sangue fetal, presente na maioria dos mamíferos, chamados placentários. Respiração, excreção e circulação em mamíferos. As trocas gasosas respiratórias ocorrem exclusivamente nos pulmões, cuja superfície é ampliada por alvéolos ricamente vascularizados. Os movimentos respiratórios de inspiração e expiração ocorrem graças à função dos músculos localizados entre as costelas. Também pela ação do diafragma, importante músculo estriado que separa o tórax do abdômen. Nos mamíferos, o principal produto da excreção nitrogenada é a ureia, substância sintetizada no fígado e filtrada no rim. O coração dos mamíferos, a exemplo das aves, possui 4 cavidades, dos átrios e dos ventrículos. Não há mistura de sangues. A presença em relação ao coração das aves e aqui a artéria aorta, que encaminha o sangue oxigenado para o corpo, é curvada para o lado esquerdo do coração. A circulação é dupla e completa.